Irmãos, na meditação dessa noite, quero que os irmãos abram o livro de Números. Capítulo de número 14. Ontem na nossa cidade tivemos um encontro de igrejas no Teatro Municipal, um culto promovido pelo Conselho de Pastores, e lá nesse culto é dada a oportunidade a alguns pastores, a liderança falar, e eu já estava com esse texto em mente, preparando para hoje, também lia esse texto lá, só que eu dei uma outra ênfase, e aqui na igreja eu vou falar de um outro assunto, porque a palavra é ampla, poderosa, e podemos extrair vários ensinamentos dos textos bíblicos. Livro de Números, capítulo de número 14, a partir do verso de número 27. Amém? 14, a partir do 27. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes, por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis? Por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós a vossa iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Eu, Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação, que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão, e aí falecerão. Vamos até o 38. Os homens que Moisés mandara a espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, esses mesmos homens que infamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Grave, pode pôr a mão assim na sua mente. Senhor, grave na minha mente. Transforme o meu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Para título dessa noite temos 40 anos de atraso. Me admira muito este povo que saiu do Egito, caminhar um período, viu maravilhas e chegou na porta da terra prometida. Chegaram na porta, fizeram todo o percurso, caminharam tudo que o Senhor tinha prometido que eles iam caminhar, e não era muita coisa. Do monte Sinai, onde receberam os mandamentos, dali até mais para cima, chegando no olhar no mapa, bem assim uma caminhada de sul para o norte, entrando em Canaã. Os espias estavam
numa caminhada em que eles foram, espiaram a terra, viram tudo que lá tinha, viram que a terra era boa, produzia demais, produzia fartamente. Os irmãos, é de conhecimento daquele cacho de uva. Tem alguém aqui com vontade de comer uma uva lá no céu? Eu tenho vontade. Será que aquela uva vai ter uma cópia dela lá no céu para nós experimentar? Eu sou amante de uva. Não deixa um cacho de uva na minha frente não, que dura alguns segundos. E eu fico sonhando, oh Deus, será que vai ter um cacho de uva daquele lá? Em que teria 2 homens fortes para carregar o único cacho pendurado no mastro. Que cacho de uva é esse, seu Oséias? E de terra boa, tem que ser saborosíssimo, de terra que emana leite e mel. E esse povo foi lá, avistou tudo isso, mas também alguns avistaram muralhas, homens grandes, gigantes, e gigante mesmo. Os mais altos entre nós, quando chega a 2 metros, a gente chama ele de gigante, né? Lá passa de 5. Então, não é brincadeira. E esses homens vão e vê tudo isso e voltam. Essa trajetória de ir, passear um pouco e voltar, demorou 40 dias. 40 dias. Na volta, trouxeram alguns o relatório. Quero que você volte a sua Bíblia no capítulo 13. A partir do verso 25, na minha é a mesma página. Não, voltando à página anterior aqui. No Números, capítulo 13, verso 25 e diante. Diz assim: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Pará a Cádiz. Deram-lhe conta, e eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nós enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Aнаques, que são os gigantes. Os amalequitas habitam na terra de Negueb, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Esse foi o relatório. Alguns enfatizaram as coisas boas, outros enfatizaram as coisas ruins. Irmãos, este povo chegou ali, e o que me desperta é que indo, passeando e voltando durou 40 dias. Mas essa viagem não dura 40 dias, porque o povo de Deus estava numa viagem só de ida. Não era passear e voltar, era só de ida. Provavelmente, da onde eles estavam, ali em Cades Barnea, um pouco mais a norte do Sinai. Quem eles estavam do Sinai começou a caminhar, parou em Cades Barnea, e de Cades Barnea foi esse fato. Os espias foram enviados de Cades Barnea a Samaria. Sinai está um pouco mais abaixo. Chuta-se então que alguns de 10, 11 dias, alguns, varia, né? A pé, essa caminhada. Se a gente for tardar muito, 15 dias, certo? Que esse povo foi 15 voltou, 30, mais 10 que ficaram rodeando lá. Vamos pensar assim? Vai de 15, volta 15 e mais 10 para rodear, para ver o que tinha por lá. 15 dias no máximo de caminhada. Eles fizeram em 40 anos. O título dessa noite fica então 40 anos de atraso,
porque 15 dias, menos aí, metade de um mês, que poderia ter feito esse trajeto. Você já pensou marcar uma viagem? Chega na viagem, aquele filho começa a resmungar, pai, está muito longe, pai, e começa a estragar a sua viagem de férias. Aí você fala assim, não vai dar para viajar. E você decide cancelar essa viagem, porque o clima já se perdeu. E você volta a fazer essa viagem 40 anos depois, ou talvez você não faça, somente seus netos. 40 anos depois. Já pensou? É estranho pensar nisso. A viagem que retardou, atrasou 40 anos. Mas por que isso aconteceu? Por que essa viagem, que poderia ser feita de 10 a 15 dias de caminhada, foi feita em 40 anos? Primeiramente, o texto é muito claro. Voltemos ao nosso capítulo 14, apenas o verso de número 27. Números 14, 27. Até quando sofrerei, diz o Senhor, esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferiram contra mim. Meus irmãos, a murmuração já não vem só do capítulo 13 da reclamação dos espias, mas já vinha muito tempo antes. Esse povo reclamou de falta d'água, esse povo reclamou falta de comida, esse povo queria voltar para o Egito. É muito terrível isso. Murmurar e reclamar daquilo que Deus estava fazendo. No capítulo 11 e no capítulo 12 nós temos esses textos falando do maná, falando das codornizes. E nesse texto, no início do capítulo 14, Arão e Moisés choram, pranteiam junto com Josué e com Caleb, porque até desejar um outro líder, diz o texto, algumas versões, queremos outro líder, queremos outro capitão, para voltar para o Egito, e eles estavam a 12 dias, 14, 15 dias de chegar a Canaã. Teve gente que preferiu trocar de liderança, trocar de pastor, trocar de capitão, e voltar para o Egito. Nós vamos morrer nas mãos desses gigantes. Deus falou, eu não acredito. Pensando aqui cá com os meus botões, eu não acredito, esse povo está murmurando de novo, tão pertinho, tão próximo de tudo aquilo que eu prometi. Meus irmãos, será que a gente tem murmurado tanto assim? Fica na trajetória de Israel, da caminhada do deserto. Esse é o grande pecado deste povo. Teve o pecado da idolatria, do bezerro de ouro, que a gente tem esse fato muito fácil na memória. Mas para mim o maior pecado do deserto é a murmuração. O maior pecado. Quando vê o mar pela frente, já reclama, é aqui que você trouxe para nós morrermos? Podia deixar nós lá em paz? Não estavam em paz. Estavam escravizados. Reclama de água. E aí nós temos que entender isso para a nossa vida cristã. Deus deu uma palavra de bênção para a tua vida. Deus deu uma palavra de saúde. Deus deu para nós muitas coisas. Tem prometido, tem a palavra, tem esperança. Falamos na última quarta-feira sobre a esperança que nos renova, que nos enche o coração. Nos deu a palavra de Deus, nos deu a salvação, nos deu um amor em Cristo Jesus, nos deu a graça, e a gente reclama. Reclama da liderança, reclama do pastor, reclama da diaconia, reclama dos presbíteros, reclama de igreja de modo geral, reclama de tudo. Nós temos uma tendência a reclamar demais. Infelizmente é uma estatística geral.
igreja presbiteriana, fora da igreja presbiteriana. A gente conversa com muitos pastores nos nossos encontros, e a gente vê que a galera que trabalha, que pega no batente, no serviço da igreja, é uma minoria de 10, 15. A igreja que tiver 20% de operários, de abelhas operárias, levanta a mão para o céu, porque o restante são meros consumidores da fé. E são esses consumidores da fé os mais exigentes, os mais que dão trabalho. Uma vez organizei um estudo, crente que não trabalha, atrapalha. Crente que não trabalha, atrapalha. E são os maiores murmuradores. A gente é comum falar e dar essa ilustração sobre ser vitrine, né? O pastor está sendo, às vezes, criticado pelo sermão. Não gostei, vem cá. Eu não tenho ciúme de púlpito. Prega. Aí eu vou analisar você, se foi bom também. Louvor é ruim. Colocaram a luz, ali, ó. Colocaram a bola lá, ó, na frente da luz. Brincadeira com quem brincou, tá? É porque eu não vi que a bola estava na frente da lâmpada mesmo. Foi um erro. Mas a gente sempre tem essa mania. Quem reclamou vai vir arrumar depois do culto, tá? Essa é a nossa tendência, gente. Quantos trabalham e quantos reclamam? Faz um almoço. Mas 2 horas da tarde para sortar esse almoço? Estou morto de fome, as crianças estão aí, ó. Você pegou na panela? Você veio amassar alho aqui? 7 horas da manhã, antes de começar a escola dominical? Você está entendendo? Refrigerante está quente. Você pôs no gelo? É isso que eu falo, nós estamos aí véspera de uma eleição de diáconos e diaconisas, e às vezes sobra no lombo dos nossos diáconos toda a parte de abelha operária da igreja, e temos muitas abelhas consumidoras do trabalho dos poucos operários. Tem muita abelha rainha para pouco operário. Às vezes na igreja a gente tem muito cacique para pouco índio. Não é verdade? Então nós temos que ver a nossa conduta como cristão, como família, como filhos. Mãe, e o seu almoço atrasou, mãe? Você preparou a minha mamadeira? Os pequenos, né, sabe? Só pede. Tem hora que eu me irrito com as minhas crianças. Vai fazer você. Só pede mamadeira. Meu Deus, lógico, eles não sabem fazer mamadeira. Mas então, tem hora que é paciência, né? Queria ser perfeito, mas ainda não consegui não, viu? Queria ser um pastor um pouco melhor, mas não estou tentando. Irmãos, nós temos a tendência a murmurar. A gente olha para o texto de Israel e fala, como esse povo murmurou tanto? E queremos criticá-lo. Irmão, cuidado com o espelho que tem na sua casa, viu? Cuidado. Cuidado, porque nós também cometemos estes erros. Alguns mais, outros menos. Se você estiver passando aí, está murmurando demais, irmão, pensa, porque talvez a tua caminhada vai ser mais longa. Se você estiver murmurando muito na fé, e não estiver junto com Moisés, de joelho, porque Josué e Calebe, os únicos 2 espias que foram e voltaram e trouxeram uma palavra de esperança, foram os únicos que colocaram junto com Moisés e Arão, os líderes. Enquanto uns reclamavam, os 4 estavam de joelho orando. Quando as coisas não caminham, você fica em pé reclamando ou de joelho orando? Quando a crise do país está ruim, você só fica no Facebook, divulgando videozinho, dando risadinha, propaganda, falando mal do governo, ou você faz parte da turma que está de joelho orando? Reclamar é fácil. Muito bem. Irmãos, não quero que a vossa caminhada na vida, na fé, seja alongada por culpa de uma mão justa de Deus. Deus faz justiça.
corta o barato dos murmuradores. Por que o povo atrasou na sua caminhada? Por causa da murmuração contra Deus e por causa da falta de fé no poder de Deus. Capítulo 14, verso 8 e verso 9 diz assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais, disse Josué. Que era de nome Oséias, né? Se tornou Josué, né, irmão Oséias? Pode chamar o senhor também de Josué também, o senhor aceita ou não? O Oséias virou Josué. Irmãos, por causa da falta de fé em Deus, o relatório de Josué é impressionante. Ele viu a mesma coisa que os outros 8, junto com Josué e Caleb. 12. 2 tiveram fé, mantiveram a fé na promessa de Deus, na palavra de Deus, e viram também gigantes. Você acha que Josué e Caleb não viram gigantes? Viram. Não viram cidades com muralhas? Viram. Só que eles falam: Senhor, o Senhor já nos abriu o mar, o Senhor pode todas as coisas. Nós cremos. Se o Senhor nos deu essa terra, o Senhor vai nos dar vitória sobre esses gigantes. Se o Senhor realmente nos confirmou e falou ao profeta Moisés que o Senhor vai nos dar essa terra, e aqui nós estamos, eu pisei lá, eu pensando aqui na cabeça de Josué, eu fui lá e eu vi, a terra é boa, o Senhor vai nos dar essa vitória, eu acredito nisso. Ontem lá no culto, no Teatro Municipal, eu dei mais ênfase sobre isso, que muitas vezes a gente, entre as boas e as más notícias, a gente prefere as piores. Entre crer no que Deus prometeu e crer nas mentiras de Satanás, nas fofocas do Facebook, nas fofocas das ruas, a gente prefere ficar com as fofocas e com as mentiras. Aquilo que Deus confirma pela leitura da tua palavra, você fica em dúvida. Mas aquilo que aquela tua amiguinha, que você já sabe que a conduta não é boa, fala: mas ela tem experiência, ela é vivida. E você acredita. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Amém? Fique com a palavra de Deus. Irmãos, deixar de murmurar e passar a crer mais. O que me assusta, versículo 2 do capítulo 14: todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. O que me admira é que a má notícia, o pessimismo, a falta de fé, passa adiante. Às vezes uma boa notícia fica pelo caminho. Isso é intrigante, vamos pensar assim. Aqueles que não creram em Deus, que viram a terra, olha, viram, mas ficaram com a mentira de Satanás. Você não pode vencer as muralhas, você não pode vencer os gigantes. Esses contagiaram outros, e toda a comunidade se voltou contra Arão e Moisés. E Josué e Caleb ficaram sozinhos. Os outros 10, além de ser mais do que 2, ainda contagiaram. Para mim, contagiar é coisa boa. Eles contaminaram a comunidade toda. E aí você pode falar: a maioria venceu?
Se for brasileiro, a voz do povo é a voz de Deus. Não, não é. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus, única. Irmãos, a população toda gritou: vamos matar Moisés e Arão. Vamos matar. Vamos apedrejar. Oh, misericórdia. Esses homens se debruçaram e clamaram ao Senhor. Qual a história que você quer acreditar? Você é uma pessoa mais otimista ou pessimista? Como que você vê a sua vida? O que você acredita? Você acredita no que as coisas... Ah, pastor, mas às vezes a gente tem que ficar assim, com o pé atrás, é melhor se resguardar, né? Irmão, no mundo, nas coisas de Deus, pezinho atrás chama-se falta de fé. Falta de fé. Porque o que a palavra nos ensina é que a fé é a convicção daquilo que não se vê. Se você ficar com o pezinho atrás, esperando a luz clarear, para você começar a caminhar, você vai ficar parado a vida inteira. Você precisa caminhar no escuro, crendo que está pisando em terra firme. Isso é fé. Não é você esperar a luz, eu tenho fé que a luz vai clarear. Não, você caminha. Caminha no escuro. Diga ao povo que marche. Marche o quê, Moisés? As águas aí na sua frente, rapaz. Diga ao povo que marche. Entendeu? Quando o povo começa a marchar, as águas começam a se abrir. Diga ao povo que marche. Oh Deus, marchar como? Olha o tamanhão do mapa. Diga ao povo que marche. É muito bom. Irmãos, por que o povo, e muitas vezes nós estamos assim, parados, ou andando em círculos, ou atrasados nos nossos sonhos, nos nossos desejos, atrasados naquilo que Deus já prometeu para a sua vida? Porque temos murmurado e reclamado da obra do Senhor, reclamado do próprio Senhor. Por que o Senhor me trouxe aqui para essa cidade? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? E por quê? Creia somente, amém? Paulo nos ensina: a tua graça, Senhor, me basta. Para de perguntar as coisas para Deus. Quando você começa a falar assim: mas por que o Senhor nos trouxe aqui? Por que o Senhor está fazendo isso? Por que o Senhor fez isso com meu filho? Por quê? Melhor ficar quieto. Busca na palavra, talvez você encontre a resposta. Não precisa ficar murmurando diante do Senhor, não. Vá na palavra. Né, doutor? Tem tudo lá, né? Hoje cedo nós falamos com você acha tudo lá. Procure na palavra. Para de murmurar diante do Senhor e seja mais submisso ao nosso Pai. Por que o povo atrasou? Por causa da murmuração, por causa da falta de fé e por causa de não lembrar o que Deus já havia feito no meio do seu povo. Verso de número 11, capítulo 14, verso de número 11. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim? A despeito de todos os sinais que já fiz no meio deles? Esse povo nem para perceber o que eu já fiz. Fé naquilo que ainda há de acontecer, né? Eles não criam que as muralhas iam cair. Eles não criam que dava para vencer os gigantes, porque eles ainda... Agora, dá para crer num Deus que abre o mar vermelho? Dá, porque eu vi eles, né, me colocando no meio do povo. Dá para crer, porque eu vi. Dá para crer num Deus que traz água do meio de pedra no deserto? Dá, porque Deus fez isso. Dá para crer num Deus que faz cair do céu chuva de carne, chuva de pão. Coisa louca, mas dá para crer, porque Deus fez isso. Dá para crer
num Deus que no deserto o povo não sabia para que lado ia. Vai uma coluna de fumaça como guia. E de noite aquela coluna de fumaça se transforma numa grande coluna de fogo para esquentar o povo do frio do deserto. Dá para crer nisso? Dá, porque eles viram. E nesse dia, enquanto os espias murmuravam, ainda estava presente na frente deles essa coluna. Se você avançar o texto e for lá para Josué, quando Josué termina a sua caminhada, Moisés passa ali o cajado e ele entra, atravessa o Jordão. Quando o povo atravessa o Jordão, para o maná, Deus sustentando eles até a travessia. Se nós formos, nós podemos testemunhar desse grande poder de Deus. Irmãos, leia o texto da travessia do Jordão. Quando eles atravessam o Jordão, Deus cessa. Quando eles alimentaram do primeiro alimento que eles colheram da terra, porque ali agora já havia mantimento, porque no deserto, né? Realmente não tinha água, não tinha carne para eles. Mas agora quando eles se alimentaram e provaram da terra que mana leite e mel, e havia sustento, cessou o maná. Então eles estavam sendo alimentados e vendo o poder de Deus, e eles não creram. Não olharam para aquilo que Deus já fez. O profeta Jeremias nos ensina: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Esperança e fé. Esperança é fé. Esperança é fé. No hebraico tem a mesma raiz. São as mesmas palavras. No hebraico. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para mim, eu olho para a minha vida, como que eu não vou crer num Deus que me sustenta, que colocou duas crianças abençoadas na minha vida de uma forma milagrosa? Como já se não olhar para a tua história, né? E não ver Deus, nós temos que olhar. Como não olhar para a mão de Abigail, não ver a mão de Deus, essa bonitona aqui hoje, linda, depois dessa cirurgia, conversando hoje à tarde na casa dela. Como você olha para essa vida e não fala, Deus existe, glória a Deus por isso. Olha para a tua vida. Como você não olha para isso e não contempla Deus? Como você olha para os céus e não contempla o Senhor? Como você olha para as aves e não contempla o Senhor? Eu sou apaixonado pelas araras que voam pela nossa cidade. E às vezes eu estou aqui no escritório, elas passam, eu chamo, ô meu bem, beijo. Lindas, ô ararinha do pastor. Eu amo esses animais, essas aves. São lindas demais, o colorido delas. Como não ver Deus nisso? E eu acho coisa mais bonita ver as araras, que sempre estão em parzinho, né? Casalzinho bonito. Além de lindas, é romântico. Romântico demais. Eu falo assim para as ararinhas. Aí quando passa uma assim, sozinha, fala, aquela lá é viúva lá. Quando passa uma sozinha, porque eles não divorciam não, né? Eles só se morrer, não é verdade? Os animais, as aves animais não são bichos esquisitos que nem nós não. Se andar um sozinho é porque está viúvo ou viúva. Sozinho só assim, não tem divorciado lá não. Então, irmãos, nós olhamos para o mundo e nós temos que contemplar o nosso Deus. Por fim, por que nós caminhamos às vezes pelo lado mais longo? Por causa da murmuração, por causa da falta de fé, por causa de não lembrarmos das coisas que Deus já fez. Mas quero trazer também uma palavra de esperança. Não olharmos apenas para os nossos pecados, que apesar
do Senhor Deus, fazer justiça. E aquela geração que não acreditou, que cedeu a palavra de Satanás pela boca dos outros 10 espias, Deus fez justiça e aquela geração não contemplou a terra prometida, mas os seus filhos, ou aqueles que até aquele dia tinham apenas 20 anos. Os pequenos que tinham ainda até 20, porque a maioridade para o povo judeu é os 30, né? Então 20 anos para eles era adolescente. Até os 20 anos foram poupados, e aquela geração acima de 20 anos, todos morreram no deserto. Eu creio, irmãos, que Deus não impede os 40 anos de atraso não impede Deus ser fiel em suas promessas. Os 40 anos de atraso não impede Deus de ser fiel em suas promessas, mas também não impede a mão de justiça de Deus. Davi não construiu o templo. Moisés tinha a mão suja de sangue, não adentrou na terra prometida. Deus tem suas maneiras. O povo não creu e padeceu no meio da caminhada. Os 40 anos de atraso não foram um atraso, e sim uma justiça de Deus contra o seu povo, que murmurou contra o Senhor. Mas eu creio que essa justiça de Deus não impediu a promessa de Deus. Deus fez justiça. Esse povo não viu. Mas o Senhor ouviu uma oração de Moisés tremenda. O homem que tinha intimidade com Deus. Deus falou: vou acabar com esse povo. Deus falou: não, Senhor, faça isso não. Se o Senhor extirpar esse povo, o povo vai falar que o Senhor não cumpriu sua promessa. De que o Senhor tinha prometido uma terra prometida para ele, o Senhor não tinha prometido coisa nenhuma. E vai ficar feia essa história aí. Você tem intimidade de falar assim com Deus? Parece que está corrigindo a Deus. Eu leio esse texto de Moisés, eu falo: mas parece que Moisés está corrigindo Deus? Que texto doido. Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir, verso 13, este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores dessa terra: ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, tua nuvem está sobre eles. Verso 15: se matares este povo como um só homem, as gentes, pois, que antes ouviram a tua fama, dirão: não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhe prometeu, com juramento os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo. E aqui ele fala do Senhor. Verso 19: perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Tornou-lhes o Senhor: segundo a tua palavra eu lhe perdoarei. Porém, tão certo como eu vivo, verso 21, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que tem visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Quantas vezes esse povo desobedeceu e murmurou? 10. Porém, nenhum deles verá a terra que juntamente prometi a seus pais. Sim, nenhum deles que me desprezaram a verá. 24, porém o meu servo Calebe, visto que nele houve um espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar a terra que expiou a sua descendência. Meus irmãos, vamos ao livro de Josué.
capítulo 1. Muito bem. Perdão, meu irmão, capítulo 3, vamos lá. Verso 1 do capítulo 3. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel, partiram de Sitim. Vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança, vosso Deus, e que levitas, sacerdotes e levaram, partireis, vós também do vosso lugar e os seguireis. Contudo, haja distância de certa 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela. Verso 5, disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança, e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança, e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saiba que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo: ao chegardes às bordas da água do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá, e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de toda lançará adiante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus, os jebuseus. Eis que a arca do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens da tribo de Israel. E aqui vem o texto maravilhoso da travessia do Jordão. E ao atravessar o Jordão, eles pisam a terra prometida. Meus irmãos, quando eles atravessam o Jordão, celebram a Páscoa. Alimentam-se do alimento da terra que emana leite e mel. E nesse texto aqui do Josué, capítulo 3, 4, 5, o verso capítulo 6 já é a destruição de Jericó, eles já estão na primeira batalha. Você lendo aí o capítulo 4, 5. Maravilhoso. Capítulo 5, verso de número 9, último texto. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, que pelo nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Nesse dia, quando o povo pisou na terra, Deus tirou o peso, o fardo, a desgraça e todo o dano da história em que eles tiveram no Egito. Irmãos, esse texto do 5:9 é o texto em que eles fecham a história do Egito e da caminhada. A partir aí do capítulo 6, eles já estão em terras que manam leite e mel. Deus cumpriu. Deus cumpre. Deus cumpriu e Deus cumpre. O atraso não impediu o agir de Deus. Eu gosto de pensar que às vezes a gente fala que Deus atrasa. Poxa, mas Deus está atrasado, né? Faz 10 anos que eu estou orando por uma coisa e Deus não me deu ainda. Aquela casa própria não saiu ainda. Meu filho não se converteu. Meus irmãos, Deus não se atrasa. Deus tinha levado esse povo até a porta. Ele cumpriu, não cumpriu? Quem não cumpriu a sua tarefa foi o povo, que murmurou, reclamou, praguejou e tudo que não presta. Aí Deus fez justiça, colocou esse povo para caminhar. Será que Deus não está te fazendo andar por caminhos largos? Será que talvez o teu choro, a tua dor, não é porque Deus está mostrando algo diferente para você, meu filho? Você está passando por deserto porque eu preciso purificar.
Deus purificou aquele povo, tirando os murmuradores do meio do caminho. Deus precisa te purificar, lapidar, para tirar a murmuração dos vossos lábios. Deus tem nos lapidado. A graça dele nos concede a terra prometida, as bênçãos, muita coisa boa. A salvação infinita. Mas Deus é Deus de justiça. Deus cumpre as suas promessas, mas não isenta o teu povo de passar no deserto. Deus conduz o teu povo e chegou a Canaã, mas não isentou o povo de perambular 40 anos. Quero orar pelo nosso povo, pela nossa igreja.